Vamos aí começar a nossa entrevista com a doutora Letícia Spor, conversando aí sobre o câncer coloretal, falando aí sobre causas, sintomas, prevenção, diagnóstico e tratamento. Seja bem-vindo, obrigado novamente por aceitar o convite, trazendo aí esse assunto importante e que com certeza vai agregar mais ainda conhecimento tanto para mim quanto para os ouvintes aqui da rádio. Boa tarde a todos então, a todos os ouvintes. Então hoje vamos conversar sobre câncer de intestino, coloretal. Por que eu escolhi trazer esse assunto, Liliane? Porque cada vez mais jovens estão adoecendo e morrendo pelo câncer de colo de intestino, né? Então, durante muito tempo a gente dizia que o câncer de intestino era uma doença só de idosos, né? Hoje, infelizmente, isso mudou. Estamos vendo cada vez mais pessoas entre 30 e 50 anos recebendo esse diagnóstico. E o mais preocupante é que muitos chegam tardiamente, acho que são jovens demais para ter câncer. Então, o que é, na verdade, o câncer coloretal? Quando a gente fala em câncer, muitas pessoas logo pensam em mama, próstata e pulmão, que são os mais comuns, né? Sim. Mas existe um câncer que está crescendo muito no mundo inteiro, que merece nossa atenção, o câncer coloretal. Também conhecido como câncer de intestino. Ele é um tumor que se desenvolve no intestino grosso, chamado de colo, ou na parte final do intestino, que é o reto. Na maioria das vezes, ele não aparece de um dia para o outro. Ele costuma começar com um pequeno pólipo, uma espécie de verruguinha na parede do intestino. Com o passar dos anos, algum desses pólipos pode se transformar, então, em câncer, né? E é justamente aí que entra a grande vantagem. Se descobrirmos esse pólipo antes, conseguimos retirá-lo e impedir que ele vire um câncer. Então, a colonoscopia, ela é um exame diferente. Ela não só serve apenas para fazer o exame, enxergar o pólipo, como ela já retira o pólipo e a pessoa já fica livre daquela situação ali, né? Então, hoje, o câncer coloretal é um dos mais frequentes no Brasil e no mundo, tanto em homens quanto em mulheres. Infelizmente, muitas pessoas ainda têm vergonha de falar sobre o intestino ou acabam ignorando os sintomas e faz com que o diagnóstico aconteça tarde demais. É boa notícia que quando descoberto no início, a chance de cura passa de 90%. Ou seja, estamos falando de uma doença grave, mas que pode ser evitada ou tratada com muito sucesso quando identificada precocemente. Mas existe um fato que tem chamado muita atenção dos médicos nos últimos anos. Esse câncer, que antes era considerado uma doença de pessoas acima de 50 anos ou 60, está aparecendo cada vez mais em adultos jovens. E é justamente sobre isso que a gente precisa conversar. Por que está aumentando então entre os jovens? Então, ele era considerado uma doença, né, de pessoas idosas. Ele continua sendo mais comum na faixa etária entre 50 e 60 anos, mas algo vem preocupando muitos médicos, que é o número crescente de pessoas em torno dos 40 anos com esse diagnóstico. Hoje encontramos pessoas com 30, 35, 40, 45 anos com esse tipo de problema. E isso acontece em diversos países, não só aqui no Brasil. Sim. Então não podemos mais pensar que uma pessoa jovem está protegida ou não vai ter nenhum problema só porque é jovem, né? Mas por que isso está acontecendo? Então essa é uma pergunta ainda que a ciência não tem uma resposta concreta ou exata, né? Mas é provável pela soma de vários fatores, né? Nosso estilo de vida, né? As mudanças que aconteceram nas últimas décadas, a nossa alimentação, né? A alimentação acho que é o que mais tem dado um impacto grande na nossa saúde, né? Com certeza. Então a gente está comendo menos comida de verdade, fruta, legume, verdura, né? Feijão, alimentos ricos em fibras, né? E consumindo mais produtos ultraprocessados. O que é o produto ultraprocessado? É aquele linguiça, salame, salsicha, né? Embutidos, né? Até a alimentação que a gente, verduras e legumes mesmo, carnes, enfim, às vezes vem com aqueles, como é que é o nome? Que eles colocam aquela substância para o alimento crescer mais rápido, né? Também prejudica, né? Prejudica, claro. Alimentos prontos, embalados, ricos em gordura, açúcar, sal, né? E diversos aditivos, né? Então, hoje em dia, na indústria alimentar, tem muitos aditivos para ser palatável. O que é isso? Para ficar mais saboroso, né? Sim. Então, para dar cor, para dar sabor. Então, isso tudo, com o passar do tempo, vai causando problema, né? Também aumentou o consumo de carnes ultraprocessadas, né? Então, carne enlatada, as salsichas, né? O salame, presunto, mortadela. Então, esses alimentos também estão relacionados a uma maior chance de ter câncer, tá? De intestino. Não quer dizer que tu vai comer uma salsicha hoje ou daqui a muitos dias que vai ter câncer, né? Salsicha, linguiça, né? O salame. O problema é esse padrão alimentar ao longo dos dias, ou a maioria dos dias, né? Exatamente, tá? Outra coisa, assim, as pessoas estão deixando de comer fibra, né? Então, a fibra tá onde? Nos cereais integrais, a aveia, né? Sim. Farinha de trigo, de integral. E fruta, legume, verdura, né? Então, hoje o mundo é muito rápido, né? Então, a gente tá sempre com muita pressa e acaba que não tem tempo de preparar uma refeição, né? Mais saudável, né? Sim. Então, vai no mais rápido, né? E acaba deixando pra comer esses alimentos quando dá e acaba que nunca dá, né? E, ou então, assim, no inverno também é mais difícil porque vai comer salada. Salada é gelado, né? Então, acaba não apetecendo, né? Então, tudo isso, né? Vai piorando. Outra coisa também está muito relacionada ao câncer de intestino é a obesidade, né? Então, a obesidade ela é relacionada a alguns tipos de câncer. O de intestino é um deles, né? Assim como de mama também. Então, tu vê que a alimentação, ela interfere na questão do peso, né? E as duas coisas juntas pioram, aumentam a tua chance de ter câncer de intestino, né?
Então, muitas vezes as pessoas passam anos com um excesso de peso, desde a infância, adolescência, né? E isso, então, com o passar do tempo, vai podendo prejudicar, né? E levar, então, a ter o câncer. O sedentarismo é outro problema, né? Então, muitas pessoas hoje passam a maior parte do tempo sentadas, andam muito de carro, né? Então, não tem uma atividade física frequente, né? Então, a atividade física ajuda no controle do peso, né? Melhora o nosso metabolismo e protege a saúde intestinal. O álcool, o cigarro também aumenta o risco, né? Aumenta para outros problemas também. Então, às vezes a pessoa jovem, né, pensa que esses hábitos só vão causar problema quando ela estiver velha, né? Mais idosa. Mas, né, as agressões do organismo estão ali acontecendo todos os dias, né? Com certeza. Outra coisa que está sendo muito estudada, né, nos anos para cá, é a microbiota intestinal. Microbiota intestinal, então, são bactérias, fungos e protozoários que nos ajudam na digestão, né? Então, a alteração dessa microbiota também pode piorar, né? Ser um fator de risco para câncer de intestino. Uma das coisas então, que altera essa microbiota, a obesidade e o que a gente come, né? Claro que tem a parte genética, então quem teve história de câncer de intestino na família tem que ficar atento que pode, né, também ter, né? E também existe pessoas que têm hábitos saudáveis, né? E pode desenvolver câncer, né? Doença, né? Não quer dizer que, infelizmente... Exatamente, né? Então, ser jovem não significa que a gente tem que ignorar alguns sintomas, né? Então, quais são os sintomas que a gente nunca deve ignorar, principalmente pensando no intestino, né? Então, assim, a maioria das vezes o câncer de intestino começa pelo pólipo, né? O pólipo não dá sintoma, tá? Às vezes eu já vi, assim, pacientes que têm dor, né? Alteração no hábito intestinal, mas é quando tem muitos pólipos, né? Um aqui, o outro não dá sintoma nenhum, tá? Sim. Então, assim, geralmente não acontece, a pessoa não sente nada, acha que não tá sentindo nada, e aí daqui a pouco começa a ter um pouco de sangramento nas fezes, tá? E aí pensa assim, é hemorroida, é porque deve ter machucado, né, na hora que eu fiz cocô, né? E aí o tempo vai passando, aquilo vai acontecendo só de vez em quando, e aí a pessoa não vai dando bola, né? Porque é jovem e acha que não vai acontecendo nada, né? Mas claro, isso também acontece nos idosos, né? Esse sintoma, né? Então, assim, eu quero dizer pra vocês que sangue nas fezes nunca deve ser ignorado, tá? Nunca pode ser considerado normal. Até que se prove o contrário, a gente tem que ver, né? Pode ser uma hemorroida? Pode. A maioria das vezes é. Mas se não for, né? Com certeza. Então, pode ser uma fissura, né? Algum outro problema benigno, mas não tem como saber ao certo sem a gente visualizar ali, né? E olhar bem certinho, tá? Outra coisa importante a gente sempre cuidar é a mudança do hábito intestinal. Então, assim, eu sempre fui trancada. E aí eu sou trancada no intestino, tá, né? Tá dentro do teu padrão, né? Mas funcionava normal. E aí eu passei a trancar o intestino, tem que acender o sinal de alerta. Por que mudou o teu padrão, né? Ou então, assim, era normal, passou a ter diarreia, né? Frequente. Tá, então, diarreia frequente não é normal, né? Sim. Então, alguma coisa tem. Diarreia significa que teu intestino tá super inflamado. Uma coisa do tema diarreia, porque pegou uma virose, né? Dura ali 2, 3 dias, 5 dias e passou. Mas agora, frequentemente, 2, 3 vezes na semana. Aí daqui a pouco, na semana que vem, mais 2, 3 vezes, né? E assim vai indo, é sinal que alguma coisa tá acontecendo, né? Outra coisa que chama atenção é as fezes, né? Em formato de fita. Então é como se elas fossem uma fita mesmo, né? Elas ficam achatadinhas, tá? Então isso é um sinal, né? Um sintoma de câncer de intestino, tá? Então a gente tem que cuidar, né? Claro que nem todo mundo que tem as fezes em fita pode ser isso, né? Pode ser uma obstrução, pode ser outra coisa, mas a gente tem que investigar, né? São sinais de alerta, né? Dor abdominal que não melhora, também é um sinal de alerta, né? Então, uma dor. Por que a pessoa tem dor? Dor é um sinal que tá acontecendo alguma coisa. Ninguém tem dor por nada, né? Então, uma coisa é dizer assim, tô com dor porque tô com uma cólica menstrual, dor porque comeu uma coisa diferente, né? Tá ok, mas é uma dor que toma remédio, ela alivia, mas volta, ou nem alivia, merece uma investigação também, né? Sim. Outra coisa que preocupa na parte intestinal é a perda de peso sem estar fazendo dieta, né? Então, a pessoa não tá cuidando da alimentação ou comendo a mesma coisa que sempre comeu e aí começa a ter um emagrecimento, né? Às vezes pensa assim, ai, que bom, tô emagrecendo, mas se tu não tá cuidando da tua alimentação ou diminuindo, né, o que tu come, alguma coisa tá acontecendo, né? Sim, o organismo tá reagindo a alguma coisa. Claro. Aí a gente já conversou lá na época da anemia, lembra? Que um dos sintomas do câncer de intestino pode ser anemia, né? Sim. Então, uma anemia sem explicação pode ser câncer de intestino também, por isso né? A importância de manter o exame que ele, né? Cotidiano não, mas pelo menos uma vez ao ano, né? Pra ver como é que tá as taxas, tudo direitinho. Certinho, isso mesmo. Então, assim, nem todo sintoma isolado significa câncer, né? Porque tem anemia, tem câncer, porque emagreceu, tem câncer. Pode ser várias coisas, né? Mas pode ser isso também, né? Então, nosso corpo sempre dá sinais, a gente tem que aprender a interpretar eles, né? Tem um exame de sangue que a gente consegue detectar se tem... não sei se é pelo exame de sangue, mas ele fica com uma taxa mais elevada quando tá com câncer, né? Então, assim, isso chama marcador tumoral, tá? Alguns tipos de câncer têm esse marcador, tá? Então, o intestino tem o CEA, C-E-A. O CEA, o marcador tumoral, ele não é usado para fazer, assim, diagnóstico, tá? Uhum. A gente pede em alguns casos, né? Ele vai fazer acompanhamento. Então, a pessoa já sabe que tem a doença, tá em tratamento e aí vai acompanhando com um exame, né?
Então, o exame que faz o diagnóstico é a colonoscopia, né? Então, além de vai fazer a colonoscopia, vai enxergar os pólipos, vai retirar, né? Se algum daqueles pólipos já for câncer, vai aparecer na biópsia, ou então se já enxergar uma lesão, né, sugestiva, também vai biopsiar ali, né, e vai ver o que vai ser feito, né? Então, quem que deve fazer a colonoscopia? Então, assim, quando que eu faço a colonoscopia, afinal, né? A colonoscopia, na verdade, é um exame, né? Como é um exame. Pra ela aqui que a gente fez a brincadeira do sorteio e teve um ouvinte que colocou colonoscopia, mas na verdade colonoscopia é o nome do exame. É o nome do exame, tá? É a endoscopia pelo ânus, né? Então a gente chama de colonoscopia, tá? Colo vem de colo, né? De intestino. Sim, a endoscopia, na verdade, vai pela boca, né? Isso, e a colonoscopia pelo ânus. Isso. Então, assim, a colonoscopia, pela sociedade europeia e americana, deveria ser um exame de rotina, como a gente faz mamografia, pré-câncer, né? Só que no Brasil isso não acontece. Primeiro, por quê? Porque é um exame caro. Uma colonoscopia hoje com biópsia beira os R$2.000. Tem que ser sedado pra fazer? Leva uma sedação. Então, assim, quem é a pessoa que ganha salário mínimo vai fazer uma colonoscopia de R$2.000, você não tá sentindo nada. Nem com salário mínimo, nada. Você entendeu? Então, assim, é um exame caro. Faz mais quem tem plano de saúde ou acesso, né? Mais fácil, né? Uma colonoscopia pelo SUS tava demorando bastante tempo também, né? Então, é um exame de difícil acesso. Segunda coisa, temos um mito muito grande, né, em relação ao preparo do exame. Depois a gente vai conversar sobre isso. Então é um exame, assim, que é cheio de problemas, digamos. Agora as pessoas quando vão fazer, né? Então, assim, hoje deveria, assim, se a pessoa não tem nenhum problema, tá? Então, antes, né, voltando. Então, a colonoscopia deveria ser um exame de rotina, como a gente faz, né? Antigamente era a partir de 50, hoje a gente fala a partir de 45, tá? Por causa dessa função, né, de jovens. Claro, se tu tem algum sintoma, tu vai fazer quando tu tá com algum sintoma, né? Isso aí não importa, se é com 30, 35, 40, tu tá tendo sangramento, tá tendo dor, aquelas coisas que a gente conversou, tu vai fazer antes, né? Então, assim, antes era 50, passou pra 45 pela questão dos aumentos de casos, né? Então, outra coisa que a gente tem que ver é assim, se a pessoa tem um familiar, né, direto, o que é direto? Mãe, pai, irmãos ou avós, tá? Tia, madrinha, vizinha, isso não é parente, tá? Direto, né, de primeiro grau. Então, a gente, tendo parente de primeiro grau, tem que começar a colonoscopia antes, tá? Que nem mamografia. No caso, o câncer de intestino, tá? Outra coisa que tem que cuidar bastante é as pessoas que têm doença inflamatória intestinal, que a gente já conversou, né? A retocolite é um tipo de doença inflamatória que predispõe, né? Que aumenta o risco de ter câncer de intestino, tá? Então, quem tem retocolite ou doença de Crohn tem que procurar fazer, mesmo com a doença controlada, fazer colonoscopia com mais frequência, tá? Esse exame, no caso, que tu falou do parentesco direto, assim, com que idade, então, é recomendado começar? Então, a gente fala 5 a 10 anos antes do que o parente teve, entendeu? Então, assim, a sua mãe teve com 50 anos, lá perto dos 40 já começa a fazer, né? Daí tu fez uma colonoscopia, deu normal, tá? Tu pode fazer outra daqui a 5 anos só. Então não precisa fazer todo ano, né? Se tu deu normal. Sim. Mas se tua deu alterada, com pólipo, todo ano tem que fazer até não parar de aparecer pólipo. Aí tu fez lá, fez o ano passado, deu pólipo. Aí tu faz esse ano, deu pólipo. Tu faz ano que vem, deu normal. Aí pode passar de 2 a 3 anos, pode dar um espaço também, né? Mas claro, isso aí depende do sintoma que a pessoa tem, né? A genética da pessoa. Então tem, todo mundo na família, a maioria tem câncer de intestino. Então essa pessoa tem que ser acompanhada mais de perto, né? Sim. Então, assim, por isso a colonoscopia, então, é um exame diferenciado, porque além de a gente enxergar o problema, a gente pode retirar o problema, né? Tira ali, quando tu faz uma colonoscopia e tu enxerga os pólipos, tu já é retirado todos, né? Que é exatamente para não ter perigo de virar câncer, tá? O câncer de intestino, primeiramente, foi um pólipo, né? Uma coisa que eu falo muito para meus pacientes é o seguinte, que pólipo na região gastrointestinal tem que tirar, porque eles viram câncer. Então, onde que é pólipo gastrointestinal? No estômago, na vesícula e no intestino, tá? A vesícula é um problema, porque as pessoas não sentem nada, né? Então elas nunca querem tirar porque tem pólipo, né? A maioria não quer. Mas é importante porque vira câncer. E o câncer da vesícula, né? A vesícula biliar, ele é um câncer que não dá sintoma. E quando ele dá, porque como a vesícula fica embaixo do fígado, né? Quando ela dá sintoma, já tá tomado ali tudo na região, né? Fígado, estômago, pâncreas, né? Sim. Então a gente tem que tirar, né? Quanto antes, né? Então, assim, a maior reclamação, então, da colonoscopia é o preparo, né? Concordo que o preparo é uma parte desagradável, né? Tem que tomar uma medicação pra limpar todo o intestino, então tu vai lá, chega a fazer o exame e não consegue. Tem que ir várias vezes no banheiro, né? Jejum também, pessoal, qualquer coisa com jejum, o pessoal se apavora.
É E falar que tem que fazer jejum, não pode comer, que dá fome, dá sede, dá Dá vontade de comer tudo. Outra coisa que a gente tem um problema, né? É que a gente mora numa cidade onde não tem o exame, então a gente tem que viajar pra fazer, né? Então imagina tu tá fazendo um preparo, né? No exame tu tem que ir no banheiro seguidamente. E aí tu tem que viajar 1 hora e meia pra chegar na cidade pra fazer, né? Eu sei que é complicado, Sim. né? Outra coisa assim, tu falou do jejum, né? Então, pessoa que tem diabetes, por exemplo, né? Então não pode, às vezes, daqui a pouco ficar muitas horas sem comer, né? O preparo passa mal. Então, é uma série de situações, né? Mas assim, se for uma indicação importante de fazer, tem outras formas da gente fazer, né? Interna no hospital, faz internado, preparo, né? Tem muitos pacientes que fazem um preparo internado, porque passa mal, porque tem outras comorbidades, outras doenças, né? Que então piora, né? Então compensa outras coisas, né? Então, assim, é um exame difícil? É, né? Mas passava algumas horas no preparo ali ruim, né? É pior do que ter um câncer e ter que fazer químio, né? Cirurgia, uma grande cirurgia, né? E correr o risco de morrer, né? Então, às vezes, a gente tem que também relevar certas coisas, né? Colocar na balança e ver o que é pior, né? Exatamente. O preparo passa, né? 1 dia, 2 e tudo volta ao normal, né? Mas é que o benefício que ele pode te trazer é muito maior que isso, né? Com certeza. Então também os preparos evoluíram bastante, né, nos últimos anos, então não é tão ruim como já foi, né? Então, claro, tudo na medicina vai evoluindo, né?